convidar vocês que fechem os olhos para que nós possamos falar com Deus. Amém? Olha, pessoal. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado por mais uma vez que estou aqui na minha casa, mais uma vez com nossos irmãos, teus filhos, tuas filhas, ó Pai, decidiram vir da tua casa para ver a tua palavra. Obrigado por cada um deles, Senhor, obrigado pelo livramento de hoje, que o Senhor possa estar conosco a partir de agora, nos permitindo, Pai, abrir a tua palavra para que nós possamos falar contigo. Todas essas bênçãos, Senhor, eu te peço, te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito rica e de muita fé. Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de 2 Crônica, capítulo 20. E eu quero perguntar para vocês, quem aqui está isento de conflito, de problemas, de crise? Quem aqui está isento de crise, de problemas? Ninguém, né? E a segunda pergunta é, as crises elas vêm, né? Elas vêm e elas passam. Elas vão embora, porque se a gente permanecer firme com Deus, elas vão embora. Aí nós temos que ficar parado, ou temos que continuar agindo, porque outras crises podem vir, né? Não é isso mesmo? Outras crises podem acontecer. Ninguém sabe quando. Pode ser crise de casamento, pode ser crise de vizinho resiguento, pode ser crise de qualquer tipo de espécie de crise. Então nós temos que estar firme nos caminhos do Senhor para que nós possamos nos livrar dessas crises, desses problemas. E o capítulo que eu vou partilhar com vocês hoje é a 2 Crônica, capítulo 20. E no verso 1, no verso 2 nos diz: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Aqui nós temos um problemazinho de que Josafá, ele dormiu sem problemas. Quando foi pela manhã, não sei que hora do dia, alguém chegou para ele e disse: Você vai ser atacado. Está vindo guerras para você enfrentar. Está vindo problemas para você resolver. Josafá, quem era Josafá? Eu acho que vocês já ouviram falar da história de Josafá. Josafá era um rei de Judá. O pai de Josafá era Asa, e ele seguia os passos do seu pai, Asa, que infelizmente Asa, ele era um bom rei, mas infelizmente ele se deixou levar pelo povo. Nós conhecemos essas histórias, né? Ele se deixou levar pelo povo, e ele, por final do seu reinado, ele acabou cedendo aos ídolos, ele fez muitas coisas erradas. Mas Josafá, ele permaneceu no caminho de Deus, do Senhor. Aí no versículo 1 nos diz que, depois disto, os filhos de Moabe, no versículo 1, tá? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram e pelejaram contra Josafá. Quem eram os moabitas e quem eram os amonitas? Os inimigos de Deus. As pessoas que Deus não queria, que não tinha aliança com eles. Eles não queriam aliança com Deus.
eram pessoas perversas, eram pessoas exterminadores. Vocês sabem quem são os amonitas e os moabitas, sabem? Os amonitas e os moabitas, eles eram descendentes de quem? De Ló, era isso? E aqui eles se ajuntaram com os meunitas. Ajuntaram-se com o meunita para guerrear contra Josafá, na cidade de Judá. Os meunitas não eram vizinhos de Josafá, de Judá, de Jerusalém, mas eles não eram mais, eles não eram maus. Mas com o convite de Josafá, dos amonitas e os moabitas, eles vieram lutar por quê? Eles iam atacar Josafá. Vieram atacar simplesmente por terra, pelas terras de Josafá. Porque era terra boa, terra que eram produtivas, e eles queriam essas terras. Aí no verso 3, nós vemos aqui que então Josafá teve medo. O que é o medo? O que é medo para nós? Medo é a raiz de todas as coisas ruins que nós temos. O medo começou lá no Éden, quando os dois fugiram da presença de Deus, depois do pecado. Eles tiveram medo e se esconderam, não foi isso? Os dois tiveram medo e se esconderam. Então, a Bíblia, aqui a palavra, a história de Josafá nos diz que ele teve medo. Mas Josafá teve medo de quê? Porque se nós lemos os capítulos 18, capítulo 17 da Bíblia, os capítulos 19, nós vimos que Josafá era um rei poderoso. Era um rei poderoso. Ele tinha um exército muito grande. E por que ele tem medo de dois povos que vêm? Não era dois, eu estou falando assim porque, entendeu? Porque o poder de Josafá era maior do que o dos amonitas e moabitas. Por que ele tinha medo? Por que ele teve medo? Aí fica uma pergunta, por que Josafá teve medo? Mas nós vamos ver mais para frente, por que ele teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Josafá, o que foi que ele fez para enfrentar os moabitas, e os amonitas, e os meunitas que vinham contra ele? Ele se pôs de pé e orou ao Senhor. Josafá, nós vemos aqui que ele era um rei espiritual. Ele tinha o Deus de Israel ao lado dele. Ele tinha confiança no Deus dele. É por isso que eu falei do hino, que o hino fala um pouco dessa esperança de tudo. Então, Josafá ele tinha o poder de Deus. Então ele fez o que era certo. O que era que ele poderia fazer se ele não confiasse em Deus? Lutar com as próprias forças dele? Com o grande exército que ele tinha? Confiar no exército que ele tinha? Não. Ele confiou em Deus. Ele deixou o poder dele, ele deixou o poder do exército dele e ele confiou em Deus. Cada um de nós temos que ter essa confiança em Deus. Falando dos moabitas também, que se juntaram com os amonitas, eu falei que eles eram bonzinhos, né? E eu falo também que muitas das vezes nós encontramos pessoas boazinhas na nossa vida que não são tementes a Deus, né? Muitas pessoas que nós encontramos, muitas, nós encontramos na nossa vida que aparentemente, por ser gentis, por ser pessoas boas, por ser pessoas alegres, por ser pessoas dedicadas, nós pensamos que nós podemos nos enganar com eles, pensando que eles são tementes a Deus, e às vezes não são. Até dentro da igreja nós encontramos pessoas
que são aparentemente boas, mas infelizmente eles não são tementes a Deus. Eram os moabitas, os vizinhos de Moab, os vizinhos de Josafá. Então Josafá teve medo, ele se pôs a o quê? A orar. Ele apregou jejum, ele orou. Ele apregou jejum, ele orou. E todo o Judá, toda a vizinhança de Judá se juntou a ele. Por quê? Porque eles queriam enfrentar o rei, os dois exércitos que vinham contra ele, os três exércitos que vinham contra eles, mas eles queriam enfrentar com Deus, Criador dos céus e da terra. Eles não queriam enfrentar como é que se diz? Com as próprias forças deles. Porque muitas das vezes nós queremos enfrentar nossos problemas, mas com as nossas próprias forças. Muitas das vezes nós queremos resolver a situação, resolver as crises que nos acompanham, que nos chegam a nós, sem que nós esperamos, com a nossa própria força. Com o meu orgulho, meu caminho. Eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de resolver. Não. Nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas. Porque Deus ele vai resolver para nós. No verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Se o rei Josafá fosse um rei ruim, se o rei Josafá fosse uma pessoa má, os vizinhos teriam vindo para se juntar a ele e orar com ele, para pedir socorro ao Deus do céu? Não, creio que não. Porque se a gente tem um presidente ruim, nós queremos tirar ele do poder, não é isso mesmo? Estamos fazendo um impeachment contra ele. Mas Josafá aqui não. Todo o povo se juntou a ele. Mas Josafá teve medo, né? E agora o que é bonito mesmo aqui nesse capítulo é a oração que Josafá faz. E disse Josafá, a oração de Josafá no capítulo 6, no versículo 6, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Vocês estão percebendo aqui, nessa oração de Josafá, a confiança que ele tem em Deus? É uma fé muito grande que ele tem em Deus. Não há força que possa resistir o Deus do céu. Não há força nenhuma, não há exército nenhum que possa resistir quando Deus está presente. Não há problema nenhum que possa resistir se Deus está na nossa vida. Não há crise nenhuma que possa resistir se Deus está no comando de todas as coisas. Amém? Aí ele continua aqui no verso, a oração de Josafá continua aqui no verso 7, dizendo: Porventura, ó Deus, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, não é deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? A oração de Josafá incluiu Abraão como amigo de Deus. Entendeu? Então, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha a confiança, continua confiando em Deus, Josafá. Ele era um rei que tinha confiança em Deus. Ele não tinha confiança
nos poderes dele, no poder do exército dele, porque os historiadores dizem que era mais ou menos 1.160.000 homens de guerra. Era grande o exército dele. Mas ele não confiava nesse exército dele, ele confiava no Deus Altíssimo. Você tem essa confiança que Josafá teve? Você pode ter essa confiança que o problema chegar e você resolver confiando em Deus? Nós temos que ter essa confiança, porque só Deus pode nos ajudar a vencer todas essas batalhas. Aí nós temos aqui no final do verso 9 diz: clamaremos a ti, e na nossa angústia, e tu nos livrarás, e nos ouvirás e livrarás. É lindo isso, né? Aí no verso 10 diz: agora, pois, eis que os filhos de Amon, e os de Moabe, e os do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha da terra do Egito. Porque nós sabemos a história que quando Deus passou por essas terras, ele rodeou para não invadir essas terras, né? Mas aqui esse vizinho vem para tomar essas terras de Josafá. Nós conhecemos a história de Josafá porque nos capítulos anteriores ele faz aliança com Acabe. Vocês conheceram também a história de Acabe. Acabe também era rei de Israel. Mas não era Acabe que comandava. Quem comandava Acabe era a esposa de Acabe, Jezabel. Quem comandava Israel. Olha lá, tendo um rei, mas a esposa que comanda. E o erro de Josafá foi que o filho de Josafá, Jeorão, casou-se com a filha de Moabe, a Thalia, é uma coisa assim o nome dela. E Josafá queria tomar também Gileade. Josafá não, Acabe queria tomar Gileade, as terras de Gileade. E ele fez um convite para Josafá para se juntar ao povo de Judá, ao exército de Judá, para atacar Gileade. Josafá, sem pensar, no momento de bestidade, como dizemos assim, né, dele, ele aceitou. Mas depois ele voltou atrás. Disse: não existe nenhum profeta que nós possamos, um profeta do Senhor que nós possamos, como é que diz, consultar para que nós possamos, se nós podemos ganhar essa guerra ou não. Quem foi que respondeu para ele? Jezabel disse: nós temos 400 profetas e você pode consultar eles. Quando Acabe consultou os profetas, nós vamos vencer a guerra ou não? Os profetas deles, imagine qual foi a resposta dos profetas deles. É óbvio, né? Nós vamos vencer a guerra ou não? O exército de Josafá, mais o exército de Acabe, e eles iriam vencer a guerra, dizendo os 400 profetas deles: sim, nós vamos, pode ir, que está na mão de vocês a guerra. Mas Josafá mesmo assim disse: não existe mais nenhum profeta que nós possamos consultar, um profeta do Senhor que nós possamos consultar. Acabe disse: sim, tem um profeta, o profeta Micaías, mas eu não gosto dele porque ele, toda vez que ele profetiza comigo, ele me bota para baixo. Ele diz que eu vou perder, ele diz que eu não vou ganhar nada. Então eu não gosto dele. Mas não chamaram o profeta Micaías.
de Micaías disse para ele: não, vocês não vão. Vocês não vão para essa batalha porque vocês vão perder. Vocês vão perder essa batalha. Mas como Josafá já tinha dado a palavra dele, foram para a guerra. O que foi que aconteceu? Eles perderam a guerra. E esta guerra custou a morte de Acabe. Josafá, ele ficou triste, porque ele tinha perdido o sogro do filho dele. Eu estou falando esse contexto, que é para poder nós chegarmos depois numa coisa. Quando Josafá viu que ele tinha Acabe, tinha perdido a guerra, tinha morrido na guerra, ele foi para casa, triste. Quando ele chegou lá, na casa dele, quem apareceu lá para dar notícia, má notícia para ele, para relembrar a besteira que ele tinha feito? O profeta Jeú. O homem de Josafá veio atender o profeta Jeú na porta e ele disse: entre o profeta Jeú, o Josafá está, digamos assim, no quarto. E o profeta Jeú disse: não, eu não vou entrar na sua casa. Porque nós conhecemos a história de que quando o profeta dizia: eu não entro nesta casa, porque boa coisa não vinha para lá. Boa coisa não ia acontecer. Quando Josafá ouviu essa história, ele correu até a porta e convidou Jeú para entrar. Jeú não foi, mas Jeú disse: deu um recado. Você fez besteira. Você se uniu com o povo errado. Eu vou dizer aqui para minhas palavras, a sua sorte é que você é um bom rei. Você eliminou todos os postes ídolos da cidade. Você botou os postes ídolos fora da cidade. Você é um rei que serve a Deus. Mas em algum momento, a mão de Deus vai casar contra você. Josafá já estava com medo. Agora imagine Josafá nesse momento, quando o profeta Jeú disse: agora a mão de Deus vai casar contra você. Ele já estava com medo. Imagine assim. Aí o negócio pega, né? Aí o negócio pega. Quando o profeta diz: irmã Alice, o negócio vai vir forte, você vai fazer o quê? Vai ficar com mais medo ainda, né? Vai ficar com mais medo ainda. E o rei Josafá ficou com mais medo ainda. Mas ele não se abateu. Ele não se abateu, e aqui no verso, porque nós sabemos que aqui no capítulo 17, no verso 12, Josafá, ele estava com Deus, ele tinha Deus na vida dele, mas ele não se apoderou dos poderes dele, e ele tinha poder, porque no capítulo 17, verso 12, nos diz que Josafá, diz aqui a irmã Alice, fala aí. 17:12. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades, armazém. Só 12. Josafá, um grande exército que ele tinha, com fortaleza que ele tinha, com as coisas que ele tinha, ele estava pronto para enfrentar uma guerra ou não? Estava pronto para enfrentar uma guerra. Ele tinha tudo para enfrentar uma guerra. Mas ele teve medo. Qual era o medo de Josafá? Este medo de Josafá que eu estava lendo esses versos aqui. O cara tem dinheiro,
falar assim, o cara tem dinheiro, o cara tem um bom exército, o cara é rei, o cara tem tudo do lado dele, o cara tem mantimento para passar mais ou menos 3 anos, ou 4 anos, 5 anos para enfrentando uma guerra, que não ia voltar nada. A cidade do cara era fortificada. Tinha soldados de tudo quanto é canto de esquina. O muro da cidade dele era forte. Os portões eram fortes. De que Josafá tinha medo? Deus não está presente. Né? Deus não está presente. De Deus não está presente na vida dele. A notícia de Jeú, em algum momento, Deus vai pesar a mão contra você, porque você fez o que não era para fazer. Em algum momento, Deus. Quando você ouve esse som, vindo de um profeta de Deus, já tinha ouvido Micaías dizer para ele: não vá, que você vai perder esta guerra. Aí outro profeta, Jeú, diz: em algum momento você fez essa aliança com Acabe. Acabe morreu. Acabe morreu como, gente? Eu não ouvi como foi que Acabe. Eu não entendi como Acabe morreu. Alguém sabe me dizer? Acabe morreu. Quem era para morrer era Josafá. Quem era para morrer na guerra era Josafá. Mas Deus estava protegendo Josafá. Quem era para morrer era Josafá? Por um acaso, um flecheiro atirou uma flecha. E esta flecha passou entre as juntas da roupa de proteção dele. E Acabe morreu. Que essa flecha era para Josafá. Porque Acabe tinha planejado tudo para Josafá morrer. Foi Acabe que planejou tudo. O medo de Josafá era perder a companhia de Deus, perder Deus da vida dele, a proteção de Deus. Qual é o seu medo hoje? Qual é o meu medo hoje? O meu medo é justamente esse medo que Josafá teve, de não ter a presença de Deus na minha vida. E você tem que ter esse medo de não ter a presença de Deus na sua vida. Continuando. Estou olhando ali porque se eu falar muito aqui eu não vou. Então, como eu estava falando, o homem era grande, mas ele tinha um medo. O medo era não ter a presença de Deus na vida dele. Mas ele não se abateu ali. Por quê? Porque buscou a Deus. Ele buscou a Deus, nós vamos ver isso no capítulo, no verso 29, vamos pular para o verso 29. No verso 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Aqui eu vou parar aqui porque eu quero comentar, porque o medo de Josafá era o que eu falei agora, era que Deus se afastasse dele. Com a história de Jeú. Né? E o medo dele era esse. Mas aqui a guerra, no capítulo 29, no versículo 29, está dizendo: veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra. Quem era aquelas terras que estavam guerreando contra Josafá? Moabe, Amonitas e os Meunitas. Por quê? Agora eu pergunto por quê? Como foi que Josafá venceu essa guerra? Vamos falar disso aí. Deus disse para ele, no versículo anterior, disse para ele: não se preocupe, a luta não é sua. Saia para lutar, a luta não é sua, a luta é minha. Como foi que eles se mataram entre eles? Os dois, Moabe e Amonitas, se colocaram contra os Meunitas.
Mataram os meunitas. Depois de ter matado os meunitas, mataram entre um e outro, mataram entre eles próprios. Amonitas e Moabitas se mataram entre eles próprios. Deus havia dito para Josafá: vocês vão sair, vocês vão para essa batalha, vocês se coloquem nos lugares que é para ser colocado, e vocês ficam lá esperando. Quando eles chegaram lá, não tinha nenhum em pé, estavam todos mortos. Josafá, ele estava com medo de Deus se afastar dele, mas com essa guerra, com essa batalha vencida, ele soube que Deus ainda estava do lado dele. Amém? Amém? Quando você vence uma guerra, quando você vence um problema, quando você vence uma crise na sua vida, é porque Deus está do seu lado. Porque você sozinho você não consegue. Quando o profeta chega para você e diz: olha, você não vai vencer essa guerra, você se afaste, você tome, dê 2 passos para trás e vá se proteger, porque você não vai vencer. Mas se Deus disser: você vai e se coloque no seu lugar, porque a batalha não é sua, a batalha é minha. Vá, porque você vai vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Amém? Amém. Mas teve não sei se é no verso 19, que a batalha foi vencida por louvores. No capítulo 19 parece que diz que a batalha foi vencida por louvores. Josafá foi cantando, botou o pessoal para tocar, botou o pessoal para fazer os louvores, e esta batalha foi vencida por louvor, gente. Amém. Mas antes disso, Josafá disse: olha, vocês vão para a batalha, vocês confiam em Deus e fazem os que os levitas vão dizer, porque a batalha é nossa. A confiança de Josafá era muito grande, e nós temos que confiar no nosso Deus vivo, porque o Deus vivo é que vai nos dar a força, vai nos dar a batalha. No verso 29, no verso 30, que diz: assim o reino de Josafá teve paz. Por quê? Por que o reino de Josafá teve paz? Me diga aí no finalzinho do verso 30. Por que o reino de Josafá teve paz? Porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Não tinha ninguém mais para atacar Josafá. Todos os inimigos que queriam tomar a terra de Josafá, todos os inimigos que queriam matar Josafá, até mesmo o sonho do seu filho, não existia mais. O sonho do seu filho era Acabe, né? Até mesmo o sonho do seu filho, que era rei, que queria também as terras de Josafá, não existia mais. Deus deu paz a Josafá por todos os lados. Essa paz que você tanto procura, essa paz que o mundo procura, porque o mundo está à procura de paz, né? Eu estou à procura de paz. Eu imagino que vocês também estão à procura de paz. Mas se nós não fizermos como Josafá fez, se nós não eliminarmos os nossos ídolos que nos cercam. Por que ídolos, meu irmão? Por que nossos ídolos? Eu não faço santinho de barro, eu não me ajoelho em santinho de barro. Não é só isso, nossos ídolos, meus irmãos. Nossos ídolos é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar no lugar de Deus. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar no lugar de Deus. O que eu coloco em primeiro lugar no lugar de Deus? Eu vou fazer meu estudo bíblico, tá? Lá em casa. Não, mas o estudo bíblico eu faço mais tarde. Agora eu vou pegar meu celular e vou navegar nas minhas redes sociais. O que foi que eu coloquei no lugar de Deus? O celular. Eu coloquei as redes sociais no lugar de Deus.
foi isso que eu coloquei isso o estudo bíblico fica mais tarde. Agora eu vou assistir aquele filme que tanto eu quero assistir que passa na Netflix. O que foi que eu coloquei no lugar de Deus? O filme. Eu tenho que eliminar esses ídolos que tanto perturbam a minha vida. O que foi que Jesus fez para ele ter perguntado? Ele eliminou todos os ídolos da cidade. É isso que nós temos que fazer. Eliminar aquilo que nos tira a paz. É a idolatria que nós usamos. A idolatria que nós usamos. Porque às vezes nós estamos usando idolatria sem perceber. Não, é só 2 minutinhos que eu vou ficar aqui no celular, é só 2 minutinhos que eu vou passar uma mensagem, aí entra aquela propaganda, né, que diz assim, olha, está acontecendo isso aqui outro. Aí você vai para lá, já vai se aprofundando mais e mais, e a atenção já foi embora. Nós temos que ficar assim, nós temos que nos proteger desses ídolos virtuais que nós vemos todos os dias. Amém? Era essa história de Josafá que eu queria passar com vocês, e eu pedir para vocês, para aqueles que me conhecem ainda, que leiam a história de Josafá desde quando desde quando Asa, seu pai, deu o carro para ele, que é muito bonita essa história, é muito justificante. Eu não ia falar dele hoje, mas quando eu comecei a ler, eu gostei. E foi isso que eu tirei para mim, que eu tenho que eliminar as idolatrias da minha vida. E tenho que estender o coração para que nenhum profeta venha dizer, olha, você vai perder a guerra com essas idolatrias. Você vai perder a sua salvação. Nós temos que confiar no Deus vivo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos escutar agora um louvor, um hino. Tu és fiel, Senhor. Amém? Amém.
abençoe, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser pessoas, Senhor Deus, que te busquem, seja lá qual for o motivo, qual for o problema que acontece na nossa vida, mas que nós possamos te buscar de todo o coração, Senhor. Não nos deixe adoecer dos problemas, Senhor. Resolve em casa todos os problemas, todas as crises, nos ter paz, Senhor, na vida. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guiar em seus caminhos, Senhor. Faça, Senhor, para que nós possamos ter mais segurança em Ti, mais fé, mais, Senhor, confiança. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a vencer todos os problemas, todas as batalhas que vêm contra nós. Todo tipo de doença, Senhor, que nos aflige, que nós possamos ter confiança em Ti, que Tu possa mostrar aos Teus filhos que Tu está presente em todos os nossos. Pelas essas bênçãos, eu te peço na bênção em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar.